Olá, hoje vamos trabalhar com contratos em espécie, contratos típicos, porque tem previsão, regulamentação no Código Civil. Primeiro, compra e venda. Contrato muito cobrado em concursos públicos, merece sua atenção. No Código Civil, compra e venda está disciplinada no artigo 481 e seguintes. A matéria é extensa, então aqui, junto com você, vou trabalhar os pontos principais, aquilo que tem mais probabilidade de cair no concurso. Veja, no artigo 481, temos uma definição de compra e venda. Por esse contrato, uma das partes se obriga à transferência do domínio de uma coisa para a outra, mediante o pagamento de preço em dinheiro. Então, veja, dessa definição, nós temos como características da compra e venda duas essencialmente: transferência do domínio. Domínio, aqui no sentido de propriedade e posse. A outra característica é pagamento em dinheiro ou equivalente a dinheiro. Essa característica é importante para diferenciar a compra e venda de outros contratos. Compra e venda é em dinheiro, ok? Também dessa definição nós podemos extrair os elementos essenciais da compra e venda. Como todo contrato, compra e venda pressupõe consentimento, mas também é elemento da compra e venda a coisa e o preço. Vamos falar sobre coisa. O que pode ser a coisa, o objeto de uma compra e venda? Pode ser bem corpóreo, móvel ou imóvel, pode ser bem incorpóreo, por exemplo, venda de direitos autorais, não é mesmo? Agora, a coisa, ela deve ser existente, atual, a coisa já existe, separei um bem aqui, coisa atual, existente, mas tome cuidado, porque também pode ser objeto de compra e venda coisa futura, ainda que potencial. Por exemplo, eu posso te vender a minha futura safra de soja. Isso é possível? Está expresso no código. A coisa pode ser de existência futura, ainda que em potencial. Ok? É claro, a coisa deve ser uma coisa possível de apropriação, bem do comércio, como utiliza essa expressão a doutrina. Coisa possível. Não posso, por exemplo, te vender o sol, porque não é de apropriação possível. E mais, a coisa deve ser possível de transferência pelo alienante, pelo vendedor. Claro que a coisa não pode ser ilícita, não pode ser objeto de compra e venda, bem coisa ilícita. Mas o essencial, o que costuma cair em concurso, é coisa futura. Pode ser objeto de contrato, de compra e venda. Muito bem, vamos lá para preço. As partes geralmente fixam o preço, não é mesmo? O código deixa claro que, na fixação do preço,
as partes podem adotar índices, parâmetros oficiais, desde que esses índices, parâmetros, sejam possíveis de determinação objetiva. Então, podem as partes, na fixação do preço, se valer de índices, parâmetros. O que não pode? Não pode. Podemos, eu e você, celebrar um contrato de compra e venda dessa ampulheta? Eu te vendo a ampulheta e fica previsto no contrato que a mim cabe exclusivamente definir o preço. Isso é possível? Não. Está expresso no Código Civil que é nula a compra e venda, nula e não anulável, nulo, quando deixar ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Nula, fixação do preço exclusivamente por uma das partes. Agora, eu e você, quando da celebração desse contrato, podemos deixar a fixação do preço para terceiro? Sim. Podemos escolher uma terceira pessoa, por exemplo, o Renato, nosso amigo, ele vai fixar o preço. Ou mesmo fizemos a previsão no contrato de posteriormente designar o terceiro. Imagine que assim o fizemos, designamos o Renato não aceita essa atribuição de fixar o preço da nossa compra e venda. Já caiu em concurso, qual é a consequência? Você já deduz. Fica sem efeito o contrato. Se designamos terceiro e ele se recusa, fica sem efeito a compra e venda. Exceto, e é uma exceção óbvia, se nós acordarmos posteriormente à recusa em designar outra pessoa. Ora, estou passando rapidamente aqui esses pontos, porque a matéria é longa, né? E eu quero te passar o menos essencial. Mas veja como é fácil e compra e venda cai muito em concurso. Depois você vai lá, lê esse material, lê todos os artigos, pronta para acertar as questões. Muito bem. Vamos agora falar sobre limites à compra e venda. O Código Civil traz algumas limitações na realização do contrato de compra e venda. Uma limitação muito cobrada em concurso público está lá no artigo 496, que versa sobre compra e venda de ascendente para descendente. Isso aqui, ascendente para descendente. Por exemplo, compra e venda realizada pai e filho. Pai vende um bem para o filho. É possível? É, mas nós temos um limite. Um requisito para a validade dessa compra e venda. Qual seja? É necessário consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do ascendente, cônjuge do alienante. Depois eu te trago a exceção. Veja, qual que é o objetivo dessa limitação do artigo 496? É evitar a fraude à sucessão, fraude à legítima. Por quê? Se o pai doa um bem ao filho, quando da herança do pai, da sucessão,
essa doação equivale a uma antecipação da herança. Então, o filho que recebeu, ele vai colacionar. Já vale como se fosse a título de herança, diferentemente da compra e venda. Não é antecipação da herança. Por isso, o código exige consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, cônjuge do ascendente. Eu disse que tem uma exceção, e a exceção é justamente em relação ao cônjuge. Não é necessário, se for casado com o alienante, no regime da separação obrigatória. Separação obrigatória. Muito bem. Eu sou pai do João e da Maria, sou casado com a Sandra. Vendi um bem para o João. É necessário consentimento de quem? Da Maria, minha filha, e da Sandra, minha esposa, salvo se casado com ela no regime da separação obrigatória. E se eu fizer a venda para o João sem esse consentimento exigido, qual é a consequência? A compra e venda é nula ou anulável? Anulável. Anulável. Esse tipo de informação que costuma cair. É nulo ou anulável? Fixação do preço, exclusivamente por uma das partes, é nula ou anulável? Acabamos de ver que é nula. Agora aqui, ascendente e descendente, sem o consentimento, é anulável. Anulável. Se é anulável, nós temos que propor ação anulatória. E se é anulável, é ação anulatória, tem prazo. Qual é o prazo que os herdeiros, Maria, Sandra, caso fosse necessário seu consentimento, têm para propor ação? Prazo decadencial. Qual é? Cuidado. Por quê? Ainda consta nas súmulas do STF a súmula 494, que prevê prazo de 20 anos. Aqui faltou 20 anos. Essa súmula é anterior ao Código Civil de 16. Não tem mais aplicação. Foi revogada, por assim dizer, porque formalmente ainda não cancelada, tanto que está nos códigos, aí está nos vade-mecum. Qual que é o prazo, então, professor? O entendimento é de que o prazo é decadencial. E como o artigo 496 não estabelece prazo, deve-se aplicar o prazo lá do artigo 179 do Código Civil, que é o prazo decadencial subsidiário, que se aplica quando não houver prazo expresso. É o caso. O 496 não prevê prazo, então nós trazemos o prazo subsidiário lá do artigo 479. Qual seja? 2 anos. 2 anos. Então, lembre-se, compra e venda, ascendente e descendente, sem o consentimento é anulável. Anulável. Prazo decadencial de 2 anos. Prazo decadencial de 2 anos. Ok? Muito bem. Na compra e venda, nós também temos as famosas compras e vendas especiais, que nada mais são do que formas peculiares de compra e venda. Entre elas está a chamada
compra e venda admensuram. Admensuram. Não se assuste, eu vou te explicar. Tá um calor aqui que só. Compra e venda admensuram se dá quando a compra foi realizada por medida e extensão. Você está interessado em comprar um terreno para construir, você já tem uma ideia da mansão que vai fazer, pois que é aprovada em concurso público, está ganhando bem, estável. Você procura o Paulo, que tem um loteamento, e diz: Paulo, eu quero comprar 200, é bom, né? 200 metros quadrados. Opa, é sim, estou pensando aqui. Quero comprar? Não sei, eu sou muito perdido com isso. Olha a burrice, vamos jogar alto. 500 metros quadrados. Quero um terreno de 500 metros quadrados. Tá aqui. Isso é compra e venda, admensuram. É por medida e extensão, ok? Veja, caracterizada a venda como admensura, pode ocorrer que, após a entrega da coisa, a área seja menor, né? Falta de área. Faltou aí 50 metros quadrados. Ou pode ser que seja a área maior do que a prevista no contrato. Então, temos duas situações: área faltante e área superior. Pois bem, como é que fica esse caso? Primeira possibilidade: área faltante. Você comprou os 500 metros quadrados do professor PH e o professor PH te entregou só 450. Veja, a primeira possibilidade é, sendo possível, você tem direito à complementação da área. Como assim? Eu não disse que eu tinha um loteamento, todo o terreno é meu? Você diz: Paulo, só 450. Fala, mas os outros terrenos aqui são meus. Eu venho e complemento a área, ok? Agora, se não for possível a complementação, aí é claro, surge para você direito a abatimento do preço. Ou se você demonstrar que, sem essa extensão, a área imprópria, já que você queria aquela mansão, você tem direito à extinção, à resolução do contrato. Ok? Agora, e se eu me lasquei agora, te entreguei o imóvel, era para ser 500, mas e agora eu vou jogar alto. Eu te entreguei 700. Qual é a consequência nessa hipótese? Veja, quem vende, o alienante, tem que saber a extensão da área. É por isso que aqui o Código Civil diz que, sendo a admensura e havendo excesso de área, o alienante pode reclamar desde que prove que tinha motivos para ignorar a extensão, ignorar o excesso. Assim, como, professor? Hoje em dia, nós temos sistemas mais eficazes de medição. Está aí o georreferenciamento, que até hoje não se implantou, mas onde implantado não tem erro. Mas muitos casos, imagina, as coisas eram marcadas,
registrada com toco, com árvore, cerca, ano passado. Então pode ser que eu imaginei que te entregava 500, te entreguei 700. Se eu provar que tinha motivos para ignorar a verdadeira extensão, posso reclamar. Posso reclamar o quê? Opa, aqui surge para o comprador uma opção. Qual opção tem o comprador? Ele pode devolver, se for possível, é claro, ou então pode complementar o preço. É uma opção do comprador. Devolve a área ou complementa o preço. Ok? Mais um ponto sobre compra e venda. Nós temos as cláusulas especiais na compra e venda. São cláusulas facultadas às partes. Se elas quiserem, elas podem prever no contrato de compra e venda. Entre elas figura a famosa retrovenda. Retrovenda. Em que consiste essa cláusula de retrovenda? Pela cláusula de retrovenda, é claro, as partes têm que consentir, o alienante se reserva o direito de reaver a coisa. Eu estou dando exemplo com isso, mas retrovenda é só para imóveis, ok? Imagina aqui, então, uma casa. Vamos fazer com essa aqui, que é uma área, né? Uma casa, tá aqui a nossa casa. Eu te vendi a casa, no nosso contrato constou cláusula de retrovenda. Significa que eu tenho o direito de reaver, resgatar a coisa. É claro, para resgatar a coisa, eu tenho que te reembolsar, restituir o preço e as despesas. O que você tem que tomar cuidado com a retrovenda? O Código Civil estabelece um prazo máximo para a retrovenda. Qual é o prazo máximo? 3 anos. 3 anos. Né? Nós podemos, por exemplo, prever que eu vou exercer o direito de reaver a coisa em 1 ano. Ok. Não podemos extrapolar o prazo máximo de 3 anos. Muito bem. Eu celebrei esse contrato com você, posso reaver a coisa, posso ceder esse meu direito de resgate a outrem para Marcelo. Eu digo, olha, Marcelo, vendi uma casa boa lá, posso fazer a cessão para você desse direito, você vai lá e exerce o direito, você vai reaver a coisa. Posso? Posso. O direito de retrovenda pode ser cedido para terceiros. E se eu morrer dentro dos 3 anos, ou como tem exemplo aqui, prevendo prazo só de 1 ano, se eu morrer logo depois, esse direito de reaver a coisa se transmite aos meus herdeiros? Sim ou não? Sim. O direito de retrovenda é transferível, por isso pode ser cedido, e também transmissível, se transmite aos herdeiros. Ok? Veja, tema extenso, capricho aí no estudo do material e na leitura, memorização também do Código Civil. Até mais.